Cuidados deste mundo. Andrew Wommack. É fácil, hoje em dia, deixar que os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e a concupiscência de outras coisas entrem e sufoquem a palavra. Estas distrações limitam a Deus e impedem-nos de compreender o seu plano para as nossas vidas. Quando a semente, a palavra de Deus, é plantada na terra, nossos corações, ela tem potencial para produzir 100 vezes mais. Mas a semente não determina quanto é produzido. O chão faz. Se tivermos tantos espinhos em nossas vidas e permitirmos que os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e os desejos de outras coisas entrem em nossos corações e sufoquem a palavra de Deus, então limitamos o que Ele pode fazer em nossas vidas. Subtítulo: Fique quieto. Não podemos realmente compreender a grandeza de Deus sem ficar quietos e excluir algumas coisas. Precisamos ficar quietos e deixar que Ele fale conosco. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando Jamie e eu estávamos em Washington, na semana em que o presidente Reagan morreu, tivemos a oportunidade de assistir ao seu cortejo fúnebre. Enquanto caminhávamos pela National Mall por uma trilha de cascalho, percebi que não ouvíamos um único som de nossos passos nos cascalhos. Não havia ninguém por perto conversando ou fazendo barulho. Mas não podíamos ouvir o cascalho enquanto caminhávamos. No dia seguinte, fomos ao Parque Nacional de Shenandoah e caminhamos por uma trilha de cascalho da trilha de Appalachia. Aqui, o som dos nossos passos nos cascalhos era tão alto que ecoava pela floresta. Fiquei me perguntando como podíamos ouvir nossos passos nos cascalhos aqui, mas não enquanto estávamos em National Mall no dia anterior. O Senhor falou comigo e disse que era por causa de todo o ruído no ambiente em Washington. Os aviões, o trânsito e todos os outros ruídos de fundo. Se estivermos ocupados e tivermos muitas coisas acontecendo em nossas vidas, limitaremos nossa capacidade de ouvir a Deus e perderemos o que Ele está nos dizendo para fazer. E Ele disse: Sai e põe-te no monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou, e um vento forte rasgou as montanhas e quebrou em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um incêndio, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Em 1 Reis 19, verso 11 e 12. Elias testemunhou um terremoto, um incêndio e um vento forte, que foi tão forte que destruiu as rochas. Mas Deus não esteve presente em nenhuma dessas coisas espetaculares. Ele simplesmente falou com uma voz ainda baixa. Esta é a principal maneira pela qual Deus fala conosco. Ele pode gritar e fazer coisas de maneira espetacular, mas a verdadeira natureza de Deus é uma voz mansa e delicada. Jesus disse: Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Marcos 11, 29. Quando Jesus veio à terra, ele poderia ter vindo num 747 e pousado em Jerusalém. Isso teria atraído muita atenção, mas em vez disso ele veio e anunciou a sua chegada aos pastores. A maneira como 99% de nós nos relacionaremos com o Senhor não será através de algo dramático, como um clarão de luz ofuscante, mas sim através de algo sutil e simples. Mas se não tivermos cuidado, deixaremos que os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e os desejos de outras coisas entrem e nos façam perder aquela voz mansa e delicada. O Salmo 46:10 nos diz para ficarmos quietos e saber que eu sou Deus. Temos que ficar quietos. O estilo de vida da maioria das pessoas não conduz a um relacionamento com Deus.
Enchemos nossas vidas de coisas e nunca temos tempo de inatividade. Se tivermos tempo livre, simplesmente nós sentamos na frente da televisão. Nunca temos um momento em que nossas mentes estejam livres para serem guiadas por Deus. Isso limita o que Deus pode fazer em nossas vidas. Há alguns anos tive um sonho. Neste sonho vi uma faixa com o Salmo 46:10, mas pela minha vida não conseguia lembrar o que esse versículo dizia. Já citei esse versículo centenas de vezes, mas não conseguia lembrar o que dizia naquele dia. Quando acordei, procurei as escrituras. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu não sabia exatamente o que essa escritura significava, mas pensei, bem, só para garantir, vou ficar quieto e não me mexer. Então, por mais de 1h30, sentei no meu deck e não me movi. Uma costa veio até mim e me encarou. Esquilos vieram e sentaram em meus pés e subiram em minhas pernas. Observei milhares e milhares de formigas rastejando por toda parte. Ouvi pássaros voando e o vento soprando. Eu não tinha notado essas coisas antes, mas assim que parei, percebi que essa atividade acontecia constantemente ao meu redor. Antes eu ficava tão ocupado que sentia falta. Estamos completamente alheios a essas coisas por causa do nosso estilo de vida agitado. Da mesma forma, no reino espiritual, Deus está constantemente falando conosco. Você já se perguntou como os pássaros podem voar milhares e milhares de quilômetros e pousar exatamente no mesmo lugar? Exatamente no mesmo dia todos os anos? Ou como os peixes sabem para onde ir e desovar todos os anos? O Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o seu trabalho manual. A criação está gritando conosco todos os dias. Cada nascer e pôr do sol é um tremendo testemunho da grandiosidade de Deus. Deus está constantemente falando conosco, mas estamos ocupados demais para ouvi-lo. Nosso estilo de vida está sufocando o que Deus quer fazer em nossas vidas. Precisamos passar um tempo quietos e deixar Deus falar conosco. Mas muitas pessoas não gostam de fazer isso porque, quando ficam imóveis, é como se houvesse um dispositivo de localização ou um pequeno sinal sonoro que tocasse e elas começassem a pensar: isso é tudo que existe? Isso é tudo que minha vida deveria ser? Existe algo mais? Estou realmente fazendo o que Deus me chamou para fazer? A maioria das pessoas se sente desconfortável com essas questões e não quer lidar com elas, então elas abafam. Isso os impede de ouvir a voz de Deus. Nosso estilo de vida é tão agitado que muitas vezes falamos sobre o quão ocupados estamos. Se tivermos algum tempo extra, preenchemo-lo com alguma coisa. Realizamos multitarefas e nos gabamos de como podemos fazer várias coisas. Em vez de nos gabarmos de nossas ocupações, precisamos chegar a um ponto em que nossas vidas onde seja propício para ouvir a voz de Deus. Jesus separou seus discípulos e disse-lhes que se separasse e descansasse um pouco. Marcos 6, verso 31. Jesus foi para o deserto descansar, mas as multidões o seguiram ao redor do lago e não o deixaram descansar. Então ele ficou acordado a noite toda orando. Mateus 14. Jesus estava recarregando suas baterias espirituais ao ter comunhão com seu Pai. Isto era mais importante para ele do que dormir. Se Jesus precisava separar-se, separava-se e descansava um pouco. E se Jesus disser aos seus discípulos para descansarem um pouco, então precisamos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo. Subtítulo: Você escolhe. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo. Não está no homem que caminha, dirigir os seus passos. Jeremias 10, verso 23. Deus nos deu autoridade para dirigir nossas próprias vidas. Temos permissão para dirigir nossas vidas, mas é uma escolha errada.
Só poderemos alcançar todo o nosso potencial quando nos tornarmos dependentes de Deus e recorrermos a Ele em busca de liderança. Deus não nos criou para administrar as nossas próprias vidas. O caminho do homem não está nele mesmo. Precisamos passar tempo com Deus e Sua palavra e seguir o seu plano para nossas vidas. Vamos dar uma olhada nessa escritura em Deuteronômio. Invoco o céu e a terra para registrar hoje contra você, que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que você e sua semente possa viver. Deuteronômio 30, verso 19. Deus nos deu uma escolha, mas Ele nos disse que escolha fazer. A escolha certa é escolher a vida, escolher Deus. Precisamos nos tornar receptivos a Deus, mas não podemos fazer isso quando os cuidados dessa vida e de outras coisas estão sufocando a palavra de Deus dentro de nós. Leva tempo e esforço. As pessoas costumam dizer, não tenho muito tempo, mas tenho tempo de qualidade. Mas precisamos passar quantidade, o tempo com o Senhor. Precisamos manter nossas mentes firmes nele. E isso não significa que temos que nos tornar pregadores ou parar de trabalhar no mundo secular. Podemos manter nossa mente firme no Senhor, independente do que fizermos. Nem sempre fui um pregador. Fui convocado para o exército. Eu estava completamente submerso e cercado pela impiedade, mas mantive minha mente no Senhor e coloquei-o em primeiro lugar no meio de situações terríveis. Também trabalhei em empregos seculares. Eu tenho derramado concreto para viver e fui capaz de manter minha mente firme no Senhor. Você também pode fazer isso. A mesma parte de nós que medita na palavra é a mesma parte que se preocupa. A preocupação é a meditação de forma negativa. Você já foi trabalhar enquanto se preocupava com sua família e suas finanças, sua saúde e algum outro problema? Mesmo que você estivesse preocupado, você ainda poderia funcionar em seu emprego. Da mesma forma, você pode manter sua mente firme no Senhor. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando as imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Temos o poder de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Podemos manter nossas mentes firmes no Senhor. Isaías 26, verso 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquela cuja mente está firme em ti, pois ele confia em ti. Se não tivermos em perfeita paz, nossas mentes não permanecerão no Senhor. Estamos ouvindo o mesmo lixo que o mundo está ouvindo, em vez de ouvir a palavra de Deus. Se quisermos eliminar os limites de Deus, teremos que diminuir a impiedade e todo o lixo deste mundo que está entrando em nossos corações. E teremos que nos aquietar, ficar quietos e começar a ouvir a Deus, e a enfrentar algumas de nossas perguntas difíceis. Isso é tudo que a vida existe? Isso é tudo o que Deus quer que eu faça? Existe algo a mais? Estou na profissão certa? Foi isso que Deus me chamou para fazer? Até que começamos a ter esses pensamentos e a ficar inquietos e a deixar Deus falar conosco. Continuaremos a alimentar a Deus. Seremos como aqueles que estão endividados até a cabeça. Obteremos os mesmos resultados, desde que façamos as mesmas coisas que eles. Precisamos ficar quietos. Subtítulo: Você está aí? E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e a ele disse o Senhor em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Atos 9, verso 10. A maioria de vocês provavelmente não tem esse versículo sublinhado em sua Bíblia. Mas o Senhor tocou minha campainha através dessas escrituras há mais de 40 anos e isso mudou minha vida. O Senhor falou comigo através desse versículo e disse: Andréu, quantas vezes chamei o seu nome e você não estava lá? Você estava fazendo outra coisa.
O que aconteceria se Deus tivesse chamado Ananias e ele estivesse em tal estado que os cuidados dessa vida, o engano das riquezas e a concupiscência de outras coisas estivesse sufocando a palavra e ele não tivesse sido capaz de ouvir a Deus? É possível que Deus tenha levantado outra pessoa para ministrar a Saulo. Não tenho certeza de como tudo teria acontecido, mas tenho certeza de que não estaríamos falando de Ananias hoje. Com quantos de vocês Deus falou e tentou impedi-los de cometer um erro, e tentou mudar a sua vida e tentou fazer coisas em sua vida, mas vocês não estavam lá porque estavam muito preocupados ou estavam observando como o estômago revirara? Nosso estilo de vida na América não conduz ao conhecimento de Deus. Se vamos tirar os limites de Deus, vamos ter que começar a passar tempo com Ele. Teremos que renovar nossas mentes. A palavra de Deus é muito importante. A palavra de Deus focará nossa atenção nas coisas de Deus. Se quisermos tirar os limites de Deus e começarmos a experimentar o seu melhor em nossas vidas, teremos que começar a nos desconectar deste mundo e colocar nossas mentes em Deus e dar-lhe uma oportunidade de falar conosco naquele momento ainda. Voz baixa. Eu conscientemente tiro uma folga e passo tempo pensando no Senhor. Passo um tempo caminhando pela trilha que fiz fora da minha casa, passo tempo sentado do lado de fora, olhando em volta e pensando. Essas coisas são importantes. Nosso estilo de vida se tornou muito ocupado. Isso limita o que Deus pode fazer em nossas vidas. Se quisermos ser uma inspiração para outras pessoas, temos que ser inspirados por nós mesmos. Temos que deixar Deus falar conosco. Não podemos dar a alguém algo que não temos. E a maioria de nós não tem Deus falando ativamente em nossas vidas, porque estamos muito ocupados para ouvi-lo ou dar-lhe algum tempo. Subtítulo: Deus escolheu as coisas tolas. Deveríamos querer conhecer mais a Deus. Não há como dizer o quanto perdi quando Deus tentou falar comigo, mas eu estava ocupado demais para ouvir o que ele estava dizendo. Mas também ouvi muito porque estive disponível. Há muitos de vocês que são tão talentosos que dependem apenas desse talento e não sentem tanta necessidade de Deus. Você acredita que pode fazer as coisas sozinho porque é motivado e talentoso. Mas eu sinto muito por você. É uma bênção não ter grandes talentos porque isso nos torna dependentes de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. 1 Coríntios 1, verso 27. Deus não escolheu os poderosos ou ricos. Ele escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas que são desprezadas. Não é porque Deus é contra pessoas com dinheiro, educação, talento ou habilidade. Acontece que quando as pessoas têm tudo naturalmente, elas tendem a pensar que podem fazer tudo sozinhas, por isso não depende de Deus. As pessoas que fazem a diferença são aquelas que não têm muito, porque estão se voltando para Deus e o buscando. Portanto, ele pode falar com eles. Deus ainda fala com os poderosos e talentosos, mas a grande maioria deles não ouve porque não depende tanto dele. É uma vantagem saber que você precisa de Deus, que o caminho do homem não está nele mesmo. Se você passasse alguns dias ou um fim de semana jejuando e orando, sem se distrair com comida ou qualquer outra coisa, e concentrasse sua atenção em Deus e perguntasse a Ele: isso é tudo o que tem para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Estou realmente onde deveria estar? Estou no alvo ou fora do curso? Se vocês dessem total liberdade a Deus e deixassem que Ele falasse com vocês, muitos de vocês seriam transformados. Mas as pessoas comuns não dão a Deus esse tipo de tempo e quietude, nem ouve tanto a sua voz. Precisamos fazer isso em uma base regular. Provérbios 4:26 nos diz: considera o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Você precisa pensar sobre o caminho que está seguindo. Você precisa ponderar sobre isso.
Você precisa meditar sobre isso e ficar quieto. Se você fizer isso, seu caminho estará estabelecido. Passo muito tempo ponderando e pensando sobre o que Deus fez em minha vida. Passo muito tempo lembrando de onde vim e o que Deus tem falado comigo ao longo dos anos. Deus tem feito muito por mim. Reflito e penso constantemente sobre como Deus mudou minha vida e o quanto Ele me ama. Se você quiser remover os limites de Deus e ver a sua vontade acontecer em sua vida, você terá que se comprometer a buscar a Deus de todo o coração. Você precisa ficar quieto e deixar que Ele fale com você. Você precisa ficar quieto diante de Deus e ouvir. Alguns de vocês estão procurando por algo mais profundo do que isso, mas até começarem a fazer essas coisas, não há sentido em passar para o próximo passo. Subtítulo: Minhas ovelhas ouvem minha voz. Precisamos estar focados no Senhor. Precisamos passar tempo com Ele. E se não fizermos isso, limitaremos o que Deus pode fazer em nossas vidas. Ele não nos forçará a fazer coisas. Ele nos atrairá e nos cortejará e falará conosco em voz baixa e mansa. Mas se tivermos muito barulho ao nosso redor o tempo todo, não ouviremos sua voz. Então nos perguntamos por que ele não está falando conosco. Em João 10, verso 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele não disse: Minhas ovelhas podem ouvir minha voz. Deus está falando conosco a cada minuto de cada dia, cada vez que temos uma escolha. Deus está nos dando instruções. Se não estamos ouvindo sua voz, é porque temos dificuldade de ouvir. Não porque ele não esteja falando conosco. Estamos abafando sua voz com outras coisas. Precisamos mudar nosso estilo de vida e focar nossa atenção em Deus para eliminar seus limites. Não precisa saber tudo antes de sair. Você só precisa saber que Deus está falando com você.